Cosmere RPG vem aí e nós aqui da Noob Trip já tivemos acesso ao beta que foi liberado e já pegamos para ler para poder trazer para vocês aqui algumas das novidades do que está vindo. Ainda tem pouca coisa, tem mais ou menos a base do sistema, mas já tem algumas coisas muito legais e hoje eu quero compartilhar com vocês 5 mecânicas de Cosmere RPG que eu achei bem legais e achei bem coerentes com o mundo de Roshar, né? Estou aqui ó, no livro 3, já Sacramentadora, da saga do Relato da Guerra das Tempestades, que, pra caso você de alguma forma não saiba, é uma das sagas aí do Brandon Sanderson, criador da Cosmere. Então vamos lá, 5 mecânicas de Cosmere RPG que eu achei bem legais. A primeira é o Plot Die, o dado da trama, não sei exatamente como vai ser traduzido pela Tria Editora, que é quem vai trazer esse material pra gente, mas neste sistema, que é um sistema D20, que vai misturar aí elementos de D&D com Pathfinder, que a gente já está familiarizado com alguns elementos únicos, e quando você rolar ali o seu D20 para fazer um teste, se for um teste importante para a trama, pelo julgamento do narrador e talvez dos jogadores, o narrador vai poder pedir que você role um dado de 6 lados. O material ele vai vir com um dado único, mas caso você não tenha esse dado, você pode rolar um dado de 6 lados. E este dado vai poder cair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, né? No qual 1 e 2, estes resultados vão trazer uma complicação extra para aquela cena, e 5 e 6 vão trazer uma oportunidade. O que significa? Digamos que na história ali de um personagem, ele sempre desejou se vingar de um cara que matou a família dele, algo nesse sentido, algo mais padrão. E ele finalmente encontra esse cara, ele finalmente se prepara para duelar com ele. E no momento que ele vai e faz o primeiro ataque, o mestre fala, cara, é a primeira vez que você está finalmente golpeando esse cara, isso é muito importante, vamos levantar a barra, né, raise the stakes, não sei exatamente qual seria a tradução exata, assim, coerente, mas vamos aumentar aqui a tensão, então além do seu D20 você vai rolar um dado de 6 lados. E o jogador vai lá e vai rolar um dado de 6 lados, beleza. Se cair 1 ou 2, uma complicação vai ser adicionada à cena. Exemplo, às vezes ele tropeça, às vezes ele age com tanta raiva que ele golpeia um aliado, algo nesse sentido. Ou uma oportunidade surge, ele tá ali tão coerente, tão focado, né, se ele tirar 5 ou 6 no dado, que o acerto dele se transforma, por exemplo, num acerto crítico. Então assim que ele avançou, ele já golpeou e já fez um acerto crítico contra ele. O que é muito coerente com as novelas, né, os livros ali de Brandon Sanderson, onde a gente vê que realmente os momentos importantes eles têm muito impacto e eles têm sempre um imprevisto que ele já esperava, mas que a gente não. A segunda mecânica que eu achei bem legal é que eu já joguei muito D&D quinta edição, eu já joguei muito Pathfinder também, e eu acho que eles trouxeram um bom equilíbrio entre entre os dois, no sentido de que o sistema ele é um pouco mais baseado em Pathfinder do que em D&D, porém ele facilitou o Pathfinder na minha visão. Exemplo, é possível, todo turno dentro deste sistema você vai ter 3 ações, e cada ação vai te custar X dessas ações. Atacar, por exemplo, é uma ação, mover é uma ação, e se eu não me engano agarrar e algumas coisas um pouco mais complexas levam 2 ações. No Pathfinder, quando você realiza ações de ataque, o primeiro ataque você faz normal, só que o segundo e o terceiro você faz com uma penalidade, justamente para te incentivar a fazer algumas outras ações e também para ser coerente ali com o sistema. Dentro desse sistema eles modelaram de outra forma, você vai poder, por exemplo, fazer 3 ataques por turno sem se preocupar com isso. Ou você pode andar, desengajar e atacar. Achei bem legal que é um pouco mais fácil de pensar e um pouco mais fácil de estruturar os turnos, visto que você sabe que você vai ter sempre 3 ações. Diferente, por exemplo, do que eu particularmente acho um pouco confuso do D&D quinta edição, especialmente para jogador novo, que é o que é movimento, o que é ação, o que é ação bônus, o que é ataque extra, o que é ação extra, né? Às vezes a pessoa que não conhece muito ficou confusa e sinto que não terá tantos problemas no Cosmere RPG. Você tem 3 ações, você vai agir com elas e pronto, simples, acabou. Terceira regra que eu achei bem legal, uma regra que o mestre coloca na mesa, que é uma regra de grandes eventos. Se você já conhece Cosmere, você sabe que um elemento importante das novelas são as grandes tormentas, né? As tormentas de tempestade bem intensas. E em um determinado momento da aventura, o mestre pode, mais de uma vez por sessão, se ele quiser, ele sugere usar uma carta, embora isso não seja necessário, mas ele pega uma cartinha e escreve Gran Tormenta se aproximando. E ele coloca isso na mesa. Gran Tormenta é um evento ruim, é um evento que, se os jogadores estivessem neles, ele teria uma grande complicação para sobreviver, não é mesmo? Então o que acontece? Ele coloca aquela carta na mesa e sempre que alguém rolar aquele dado de trama, que eu falei lá na primeira regra, e tirar uma complicação, ele dá um check nesse card de eventos.
Então ele vai lá, vai ter 3 caixas para ele dar um check. Rolou uma complicação, visto que o evento é um evento de complicação, ele dá um check. Rolou a segunda, ele dá o check. Rolou a terceira complicação, ele dá o check e avisa: galera, a Gran Tormenta chegou. Então você cria aquela expectativa de que algo tá para acontecer, algo ruim, embora também possa ser algo bom, por exemplo, reforços chegando no meio de uma guerra. E em meio desse conflito, os jogadores também criam aquela antecipação que, para quem lê os livros, percebe que essa antecipação é sempre muito grande quando tem esses grandes eventos. Achei essa mecânica genial porque coloca todo mundo numa expectativa muito grande. Acho que vai ser bem legal ver isso nas mesas. Uma quarta regra que é bem simples, mas que eu achei bem legal é o seguinte: todas as rodadas numa mesa de RPG elas têm um tempo de duração. Às vezes é 6 segundos, às vezes é 10, já vi alguns que era 2 segundos, 4, varia um pouco de acordo com a proposta do sistema. E esse sistema da Cosmere RPG trouxe algo bem único, que eu achei bem legal, que pra quem nas novelas entende por que isso é tão legal. Mas uma rodada de combate, ela dura 10 batimentos cardíacos, o que é bem interessante, visto que dentro da história, caso você ainda não conheça, existem as espadas fractais, as Shard Blades, que para elas serem invocadas são espadas lendárias, extremamente poderosas, elas cortam através de pedra e qualquer armadura comum e basicamente queimam vivos os seus alvos, né? Ela demora 10 batimentos cardíacos para ser convocada, o que cria uma tensão muito legal dentro das histórias, porque às vezes se 2 cavaleiros, 2 guerreiros que têm espadas fractais vão lutar e um convoca a espada antes, às vezes isso até é um sinal que ele está um pouco mais nervoso, que o batimento cardíaco dele está mais acelerado, né? E dentro das regras do sistema, se você tiver uma espada fractal e quiser invocá-la, adivinha, ela demora uma rodada para ser invocada, convocada, né? Justamente porque a rodada dura 10 batimentos cardíacos. Ah, mas cada um tem um batimento cardíaco diferente. Eu sei, mas mesmo assim eu achei interessante. E por fim, a mecânica de morte e lesão, achei também bem legal. Eu joguei muito D&D Quinta Edição nos últimos anos e para quem joga sabe que é meio difícil morrer no D&D, porque além de cair a 0 pontos de vida, você ainda tem 3 salvaguardas contra a morte, e além disso alguém pode te estabilizar, te curar e pronto, você tá pronto pro combate de novo. Não é tão fácil morrer no Cosmere RPG, mas ele tem uma mecânica legal que eu acho que vai ser bem interessante de ver, porque você vai levar marcas da luta. Quando você chegar a 0 pontos de vida, você vai ficar inconsciente e você vai rolar um dado numa tabela de lesão. Essa tabela de lesão vai te mostrar se este golpe, esse dano, essa inconsciência que você criou, que você sofreu, se você vai levar uma lesão permanente disso, uma lesão leve ou uma lesão pesada ou nada. As lesões leves, elas vão recuperar naturalmente, você não precisa se preocupar, mas as lesões mais pesadas, elas vão levar dias para você se recuperar delas, enquanto lesões permanentes são lesões permanentes. Pode perder um braço, pode perder um olho, essas coisas podem acontecer, e a menos que esteja ali um radiante para te curar, vai ser bem difícil você voltar disso. Mas o que é mais legal? Quando você tiver com uma dessas lesões, você vai ter um menos 5 para as rolagens na tabela de lesão. Essas tabelas, elas são de um D20 mais um modificador de corpo, se eu não me engano, que é um dos atributos, mas aí digamos que você está com uma lesão, então você vai rolar um D20 mais corpo menos 5. E aí você vai ver o resultado. Se tirou 5, beleza, na tabela tem o resultado. Aí digamos que você pegou mais uma lesão, então você vai ter com 2 lesões e ainda insistindo em lutar. Próxima vez que você fizer uma rolagem nessa tabela, você vai rolar com menos 10, porque são 2 lesões. E aí o que acontece? Se você tiver com muitas lesões, continuar lutando e continuar sofrendo lesão, a chance de você tirar um valor nessa tabela é mais alta. O que faz com que seja possível tirar valores negativos nessa tabela. Então digamos que você tem 3 lesões, está com menos 15, você vai lá e rola 5 no D20, você não tem nada de corpo, vamos falar para facilitação, então você rola um menos 10 na tabela. O que acontece se você tirar um menos 6 ou menos, né, ou um valor mais negativo do que menos 6, você morre. Achei bem legal, porque morrer diretamente só de cair inconsciente é bem difícil. Mas se você cair, continuar sofrendo golpes, continuar lutando, aí você vai sofrendo cada vez mais impacto até que realmente seja um ponto que você morre por excesso de lesão. Achei uma mecânica bem legal, mais palpável do que, por exemplo, rolagens contra a morte, e também acho que vai ser bem legal ver os personagens sofrendo lesões, tendo que continuar seguindo em frente, não tendo tempo para descansar, visto os conflitos que aparecem, enquanto eles vão sofrendo ainda com isso. Gostou também dessas mecânicas? Comenta aqui embaixo qual dessas mecânicas você achou mais interessante, mostra pra gente se você também tá hypado, e não se esquece aqui de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque nós vamos trazer muita coisa de Cosmere RPG. Vamos trazer detalhes sobre o Roshar,
Vamos trazer mais detalhes do sistema, guias de classe e, eventualmente, mesas aqui também narradas e jogadas no nosso canal para você ver na prática como funciona. Fechou? Tamo junto e até a próxima.